7h29. Muito bem, estamos de volta pela nossa Jovem Pan, com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E nessa segunda parte aqui do nosso programa, hoje nós estamos recebendo o reumatologista Vitor Mateus. Bom dia, seja bem-vindo, Vitor. Paulo, bom dia, Vinícius, bom dia aos telespectadores. Gostaria de agradecer o convite, dizer que eu sou um ouvinte da rádio aí todo dia, de manhã, indo para o trabalho, acompanho o trabalho de vocês aí também. Opa, que maravilha. Muito obrigado pela audiência e hoje obrigado pela presença. Fevereiro Roxo, você tem um mês de consciência e de debate da fibromialgia, isso? Certo, correto. Carnaval? É que a gente... Sacanagem minha aqui, porque o mês acontece, tem muita coisa que acontece além do carnaval em fevereiro. Exatamente. Mas vamos lá. Primeiro, queria que você explicasse o que é a fibromialgia. Bom, a fibromialgia, ela é uma doença, que ela está dentro de um grupo de doenças que causam dor crônica, A gente fala que é uma síndrome dolorosa crônica, Ela está ali dentro de um grupo de doenças que, por exemplo, a gente pode colocar síndrome do intestino irritável, a enxaqueca, entre outras doenças, A fibromialgia, especificamente, o paciente tem uma amplificação da dor. É um paciente que tem muita dor e basicamente tem dor da cabeça aos pés, Associado a isso, é claro, tem outros sintomas, como uma fadiga, o paciente sempre sem energia, sem disposição, distúrbios do sono associado, um paciente que não dorme bem, não descansa, distúrbios do humor, como ansiedade, depressão, algum distúrbio cognitivo, o paciente começa a perder capacidade de concentração, de atenção, de memória. Enfim, é uma gama de sintomas aí que o paciente acaba sofrendo. Um dos problemas que o ser humano tem é de conseguir passar o seu sentimento para o outro, principalmente dor. Certo. Desde das dores emocionais, porque tem dores emocionais que são quase que insuportáveis. Sim. A gente não consegue, você consegue saber que a pessoa está com dor só. Agora, o nível disso, é claro que não. Que tipo de dor, como é que você descreveria alguém que tem esse tipo de dor? E se ela tem um padrão, ela também é assim, meio um degradê que pode ser leve a muito intenso, assim. Certo. Bom, o paciente com fibromialgia, e como eu disse, ele é um paciente que de fato pode ter dor da cabeça ao pé, Não é incomum ele chegar para você e falar: doutor, tô com dor no corpo todo. Você vai perguntando locais especificamente e ele vai... Mas o nível da dor, eu tô perguntando, de intensa a média? Geralmente é uma dor bem intensa, uma dor que... Ela se agrava, ela evolui no dia, por exemplo, tem hora que está doendo mais, tem hora que está doendo menos, ou é uma dor constante? Ou geralmente o paciente tem dor o dia todo, e ele, é muito comum ele descrever que quando ele tem um estresse psicológico, alguma coisa em casa, no trabalho, que gera um estresse nele, isso piora a dor dele. Analgésico não funciona? Analgésico simples não. A famosa aí dipirona, paracetamol, isso não funciona. Tem que ser medicações... Intravenosa? Não. É comprimido até, porém, como eu disse, ela é uma dor crônica. Não fala nem o nome, porque... Não, porque... Não é. É porque o brasileiro tem uma mania de se automedicar. Sim. E aí, se você falar o nome do remédio que elimina esse tipo de dor, é capaz de alguém que tenha uma simples dor de cabeça, falar: não, mas a minha dor de cabeça está grande, eu acho que eu vou tomar um daquele que eu ouvi lá no programa. Verdade. Tem uns hipocondríacos que passam na farmácia. E aí, o que tem de novidade essa semana? Tem algum lançamento aí que eu queria experimentar? Mas, e para essa medicação precisa de receita? Como é que é? Sim, geralmente os medicamentos, Não pode ser comprado assim? Não, são medicamentos de receituário controlado, Então pode. Então você pode falar o nome. Você toma um antibiótico, por exemplo, vem aquela receita de 2 vias, E a maioria das medicações que a gente usa para fibromialgia, não todas, são desse tipo de receituário. Então são medicamentos controlados, tem que ter uma avaliação médica antes.
tem que ser bem prescrito. Não adianta o paciente tomar por conta própria. E quanto tempo dura o efeito disso? Assim, Não estou falando da dor, estou falando do medicamento. Sim. Passou o efeito, ele volta a sentir a mesma dor. São medicamentos para uso contínuo mesmo, né? É igual um remédio de pressão, um remédio para diabetes, tem que ser tomado todos os dias, né? É uma doença crônica e sem cura, né? Então isso vai acompanhar o paciente para o resto da vida dele, né? Mas vocês já descobriram por que isso ocorre? Ainda não tem uma explicação ainda não tem uma causa bem definida, sabe? O que a gente tem algumas coisas... É uma dor muscular, mas não é no músculo o problema. Assim, o problema em si tá na sensação da dor, vamos dizer assim. Quando, explicar um pouco mais simplesmente, quando o nervo, você tem um estímulo, né, sensitivo ali na sua pele, enfim, isso potencialmente vai te dar dor ou não, né? O paciente que tem fibromialgia, quando ele leva esse estímulo lá do nervo lá para o cérebro, isso é interpretado e depois retorna para você sentir ou não dor, isso está um pouco bagunçado. Ele tem uma amplificação dolorosa. Algo que não era para gerar dor para ele, está gerando dor, certo? Não é incomum ver o paciente, às vezes, com fibromialgia, falar que o vento bate e ele sente dor. A temperatura está mais frio, ele sente dor. Então ele tem uma amplificação dessa sensação dolorosa. Eu vi pessoas com câncer generalizado sentindo dores com o vento do ventilador. É o que a gente fala, qualquer doença que cause dor crônica, essas vias da dor, elas estão meio bagunçadas, tá? Então, tanto é que esses medicamentos que a gente faz, esses medicamentos controlados, que são usados para essas condições, né, são medicamentos controlados, né? É uma dor mais complexa, que exige um tipo de medicamento diferente, né, um tipo de tratamento diferente. Bom, quanto 2,5%, quanto é da população que é atingida por isso? Aqui no Brasil, os dados que a gente tem, né, estimativa é de até 2,5%, mas você pega os dados americanos, por exemplo, até 6% da população. Eu diria que provavelmente os nossos dados devem ser mais até próximos disso daí dos dados americanos. É uma doença bem prevalente. Qual a frequência que uma pessoa dessa tem os problemas? Porque eu queria fazer uma pergunta, mas estou com medo de entrar num campo aí diferente. Com que frequência a pessoa sente isso normalmente? Por exemplo, quem tem fibromialgia sente essas dores quantas vezes no mês? É direto o mês inteiro? Como é que é? Geralmente é todos os dias, se não todos os dias, a maior parte deles. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, inclusive, a gente tem um prazo, né, que o paciente tem que estar apresentando os sintomas, né, que são 3 meses. Então, se às vezes chega um paciente aí com 1 mês de sintoma, a gente ainda tem que ser um pouco mais conservador, acompanhar ele por mais um tempo, para aí sim poder chegar a um diagnóstico. Mas geralmente ele tem dor todos os dias, se não quase todos. A pessoa que tem essa doença pode ser considerado uma pessoa deficiente? Ela é incapacitante ou não? Então, ela é uma doença, ela potencialmente não causa uma incapacidade física do ponto de vista, por exemplo, de alguém que tem uma artrose no joelho e não consegue se locomover direito. Ela é uma doença que causa deformidades nas articulações. Mas é uma pessoa que não consegue se concentrar em nada. Exatamente. Né? Não tem um humor alterado. Como é que você vai desempenhar suas atividades? Normalmente você não está normal. Ela é uma doença incapacitante, sim, né? Porque de fato ela altera a funcionalidade do indivíduo, né? Tanto é que desde 2021, se eu não me engano, algumas prefeituras, né, no Brasil, inclusive aqui de Cuiabá, eles dão uma espécie de uma carteirinha para os pacientes que têm fibromialgia. Claro, tem um processo tem que ter um laudo médico, enfim. Não fala de processo na Secretaria de Saúde de Cuiabá. E aí eles têm, por exemplo, preferência para fila, para pegar, eles conseguem pegar uma fila preferencial, usar uma vaga de estacionamento especial. E também não é incomum, já vi alguns casos, pacientes que conseguem até acabam tendo até que se aposentar, né? Passam por uma perícia, enfim,
por uma incapacidade que a doença acabou gerando nele, tanto seja ela física ou psicológica, né? Porque o distúrbio do humor, né? A ansiedade ou a depressão é bastante importante, é bastante prevalente na doença. Então, por vezes, sim, ela pode se tornar uma doença incapacitante. Pessoal, tocar num outro aspecto aqui dessa doença, porque ela surge, né? Ela não necessariamente acompanha a vida inteira da pessoa. Num certo período pode aparecer. Exatamente. De que ano, em que faixa de idade, mais ou menos? Olha, ela pode pode surgir desde a infância, tá? Mas o mais comum é ali ela iniciar por volta dos 30, 50, 60 anos, né? Essa faixa etária onde costuma... Mas ela acaba aos 50 também? Quem tem 50 não pega mais. Ainda continua existindo, mas aí cai um pouquinho. Não, é brincadeira aqui. Que conselho você daria? Como é que é? Porque muda completamente a vida, né? Eu imagino um casal que um deles se manifesta essa doença. Eu acho que todo o relacionamento aí é afetado. Não só da família, como do casal próprio. Tem uns que dizem que para terminar com o sexo basta casar. Mas nesse caso, é uma mudança radical no comportamento da pessoa. E muda tudo, absolutamente tudo, né? Porque não é mais a mesma pessoa, né? É uma pessoa com dor, é diferente de uma pessoa que não tem dor. Como é que faz para a família administrar isso? A mãe está com fibromialgia. Como é que vai fazer? Porque ela, geralmente, a mãe, é que irradia tudo numa casa, né? E aí, como é que faz? Bom, é importante um suporte, né, dentro de casa, na família. Até porque a fibromialgia, o tratamento dela, o principal não é os medicamentos, não são os medicamentos, tá? O principal tratamento para fibromialgia se chama atividade física. Isso está bem claro, bem comprovado. E o suporte, seja ele ali dentro de casa, né, psicológico, enfim, as pessoas da família entenderem a doença, não acharem que a pessoa está inventando, está exagerando, que é bem comum os pacientes falarem, pô, lá dentro da minha casa ninguém acredita na minha dor, né? Ninguém... Aqui a gente está falando como é que explica, né? Exatamente. Como explicar? Então é saber que a doença existe, o pessoal dentro de casa, né, da família, e dar todo o suporte que for necessário. Estimular... E para o marido, falar, não, faz de conta que ela está com TPM só, e não vai passar tão cedo. Sim. Bom, ele tem que... É uma parceria mesmo, né? Como eu disse, a atividade física, vou dar um exemplo da atividade física. Pegar aquela pessoa dentro da sua casa que está com que está com fibromialgia e chamar ela, levar ela para fazer uma atividade física com você, sabe? Estimular ela a procurar ajuda psicológica se for necessário, voltar no médico quando for necessário, né? E acreditar naquela pessoa, né? Botá-la para cima, porque é uma doença crônica, é uma doença sem cura, é algo que a família acaba enfrentando junto com o paciente, não é só o paciente. Olha, 7h42, tem uma informação aqui de um ouvinte nosso, e até vou perguntar a sua opinião. O José Otávio dizendo o seguinte, que existe na Assembleia Legislativa um projeto de lei que visa transformar as pessoas com fibromialgia terem um tratamento diferenciado semelhante ao PCD no estado de Mato Grosso. Você concorda com isso? Então, essa é uma discussão, né, bem complexa. Até em 2021, a Sociedade Brasileira de Reumatologia fez uma nota, né, um comunicado a respeito dessas questões que vêm surgindo aí a respeito dos pacientes com fibromialgia, enfim, colocando como necessidades especiais para ele. Então é algo que eu acho que tem que ser bem discutido, porque tem um problema que eu vejo, que, assim, claro, os pacientes sofrem, isso causa certa incapacidade para eles, porém tem um problema do diagnóstico, que ele tem que ser bem feito, né? O reumatologista é o especialista na doença, então outros médicos acabam lidando também. E ela é uma doença que o diagnóstico é eminentemente clínico, é você conversar com o seu paciente, não tem nenhum exame que comprove isso. Então é um diagnóstico que tem que ser feito. Isso é um perigo. Exatamente. Isso é um perigo. Tem que ser feito nessa terra bem chamada corretamente. Isso é um perigo. Exatamente. Então é algo que tem que ter eu vejo dessa forma, a sociedade, de certa forma, no comunicado também, ela demonstra um pouco isso, de ter um cuidado com isso, né? Por
ser uma doença que não tem um exame que objetivamente diagnostica Dá ela. para comprovar assim com... Então tem que ser bem feito, o médico tem que passar com o médico, tem que ser feita a avaliação. Na verdade é a palavra do médico, pronto. Exatamente. O reumatologista falando, o Paulo tem. Tem. É a anamnese ali, tem uma escalinha que a gente também aplica, né? São 2 escalas, na verdade, né? Uma de dor, outra de outros sintomas, né? De fadiga, de sono, de sintomas cognitivos, né? E o outro de outros sintomas. A gente aplica isso no paciente, né? Tem uma pontuação que ele tem que chegar para ser feito o diagnóstico. Eventualmente, a gente acaba até tendo que excluir algumas doenças que podem parecer com a fibromialgia, tá? Nem sempre a gente precisa fazer isso, mas de vez em quando é necessário. Mas o fato é que o médico precisa saber dar esse diagnóstico, né? Para, enfim, o diagnóstico ser bem feito e não gerar outros problemas. Não sei, você tá, bom, como médico você deve estar acostumado a ser consultado, às vezes, na fila da lotérica, né? Eu descobri, eu tô com uma dor aqui, será que eu tô com... Tem um ouvinte aqui que quer uma opinião sua. Diz ele que sofreu com muita dor e tomou codeína e pregabalina, isso? Certo. Nome esquisito esse pregabalina. Por muitos anos, diz ele. Com a pandemia, as dores diminuíram até cessar. Parei de tomar os medicamentos e há cerca de 1 ano e não senti mais aquelas dores. Será que fui curado? É o Adalberto. Olha, provavelmente não. Provavelmente o que estava te gerando essas dores falta de Covid. Não era fibromialgia. Então não era? Porque a fibromialgia é uma doença que acompanha o paciente mesmo a vida inteira, né? Pode ter momentos de melhora, momentos de pior, enfim, mas é incomum o paciente ficar assim, sem nenhum tratamento, né? Ficar bem dessa forma, né? Provavelmente ele deve ter tido algum outro motivo, essa dor, né? Uma dessas, a pregabalina que ele disse, né? Até usado no tratamento, a codeína já não. Enfim, mas acho bem difícil que foi o caso dele a ser fibromialgia. Adalberto, está dizendo que você não tinha. Mas ele disse que tinha o diagnóstico? Deixa eu ver. Ou só que sentiu não, dores? Muita dor. Sofri com muita dor. Durante a Covid... Ele não falou que tinha. Durante a Covid, foi bem comum. Na verdade, a gente até espera aí, né? A gente está ainda juntando os cacos aí da pandemia, né? Vendo tudo que vai ter de consequência, mas a gente espera até um aumento dos casos de fibromialgia, sim. Que talvez já tenham ouvido falar, Covid longa, uma fadiga pós-Covid. No caso dele aqui, que interessante, teve Covid, parou. Cessou a dor. O contrário é o que a gente mais tem visto. O paciente com fibromialgia piorar depois da Covid, ou mesmo desencadear, né? Depois da Covid ele acabar abrindo um quadro de fibromialgia. Vinícius. Bom, muito bom dia, Vitor. Seja bem-vindo aqui ao nosso convívio. Obrigado pela tua presença, pela tua audiência também, né? Aqui sempre. Obrigado mesmo. Obrigado. O que eu quero te perguntar, meu amigo, boa parte da fonte dos problemas de fibromialgia vem do ambiente de trabalho, né? A medicina, tanto que ela é muito entendida como medicina do trabalho, né? Uma parte da medicina do trabalho. Na tua prática clínica lá, você vê muito isso? Quer dizer, as pessoas relatam muito os problemas psicológicos, né? Oriundos do ambiente de trabalho, né? Porque ela é uma doença psicossomática, né? Conforme você já bem descreveu aqui, né? O que a gente vê, assim, a fibromialgia ela não é considerada uma doença ocupacional. Ela não tem nada assim na literatura até hoje que diga que ela é algo causado pelo trabalho. Inclusive, nessa nota que eu já me referi da Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela fala que o trabalho poderia ser usado como uma ferramenta de inclusão social, manter o paciente mais ativo, enfim, que era algo que poderia ser usado a favor do paciente, do médico no tratamento ali. Mas é bem comum, por exemplo, essa semana mesmo eu tive caso de paciente com fibromialgia que teve que pegar um laudo comigo para fazer um desvio de função dentro do trabalho
na perspectiva dele, piorando os sintomas dele, né? No caso, era até um professor, né, que falava que o ambiente da sala de aula, ficar muito tempo em pé, escrevendo na lousa, né, a bagunça dos alunos, enfim, tudo isso vinha prejudicando os sintomas dele. Então é bem comum, né, a gente ouvir isso, os pacientes precisarem de um afastamento do trabalho, tá? É uma doença que, do ponto de vista financeiro, né, ela tem um impacto nesse sentido. O paciente muitas vezes tem que se afastar do trabalho, né? Isso gerar um impacto financeiro para ele, para a empresa, enfim. Mas como eu disse, né, eventualmente o trabalho pode acabar acarretando alguma piora, mas muitas vezes você consegue usar o trabalho como uma ferramenta de ajuda mesmo, de manter ele inserido ali na sociedade, porque por muitas vezes esse paciente acaba, né, se afastando, enfim, da família, do trabalho, e isso pode ser algo benéfico para ele do ponto de vista para melhorar os sintomas da doença. E como que as empresas, as organizações de forma geral podem se prevenir, né? Quer dizer, tem que evitar ambientes de trabalho tensos, né? Ruins, que despertem a fibromialgia, né? Isso, os pacientes, é muito comum eles falarem que o estresse, né, emocional piora os sintomas dele. Então, de fato, se puder ser feita alguma medida ali, né, dentro da empresa, enfim, que consiga dar um suporte nesse sentido, diminuir o estresse, caso o paciente, né, aquele setor que ele trabalha esteja, enfim, muito estressante, né, esteja acontecendo ali algo que gere um estresse muito grande para ele, talvez, né, desviar ele de função, colocar ele em outro setor, algum setor mais tranquilo, mas isso acontece bastante mesmo. Esse estresse é algo que costumeiramente prejudica os pacientes. É importante a liderança das empresas reconhecer, né, que isso é uma doença, né? Quer dizer, não é frescura, né? É igual no caso da depressão, não é ser frescura, não quer trabalhar, né? Isso. E evitar relações abusivas e tóxicas, né, como existem em muitas empresas, né? A fibromialgia, eles falam muito isso, que as pessoas não acreditam neles, né? Desacreditam mesmo, acham que eles estão exagerando, estão como a gente diz aqui em Cuiabá, com moagem, né? Enfim. Mas é exatamente isso mesmo. Muito bem, 7h51, final do nosso... Só mais um aspecto aqui. Ela não é uma doença incapacitante, então. Então, para uma pessoa pedir, por exemplo, um afastamento remunerado, ou, quem sabe, até uma aposentadoria, é possível? É possível. O paciente... tudo depende, assim, quando a gente diz que ela não é incapacitante, né, ela, claro que causa uma incapacidade no paciente, mas nada permanente, né? Por exemplo, igual alguém que sofre um acidente e vai ficar com aquela sequela a vida inteira. É algo que pode ser sempre melhorado, né? Os sintomas da fibromialgia. Porém, caso isso esteja gerando uma incapacidade nele, né, alguma perda de funcionalidade, o paciente tem direito a benefícios, né? Ele pode tentar uma aposentadoria. O que a gente faz como médico é emitir um laudo, a gente, né, detalha os sintomas do paciente, o que isso está causando nele, e aí é feita a perícia, enfim, isso é resolvido posteriormente. E mais uma última, vou usar o exemplo da indagação aqui do nosso ouvinte. Ele disse que foi diagnosticado, sim, como fibromialgia. Você está dizendo justamente o seguinte, então não era. Quando recebeu um diagnóstico desse, nesse caso, como é algo de interpretação, sim, interpretação do profissional, inclusive, exatamente. Seria interessante uma segunda opinião, não? Eu acho que sempre vale a pena, né, uma reavaliação. Eu não quero me aprofundar porque aí eu vou criar um problema aqui entre colegas de profissão. Aí. Sim. Não é incomum a gente às vezes ter que reavaliar, né, repensar o diagnóstico, né, rever algumas coisas que aconteceu ali naquele momento. Então, de fato, acho que sim, seria uma boa ele passar por uma outra avaliação, né? Agora não precisa mais, né? Agora tá bom no caso dele, mas quem tem, por exemplo? Quem está no tratamento? O paciente com fibromialgia, ele é um paciente que está sempre no consultório, né? Ele faz um acompanhamento contínuo, né? Tem que vir com alguma periodicidade, né? Cada 3,
4 meses, eventualmente até menos, né? Mas é um paciente que está sempre procurando a gente para a gente manter o tratamento, fazer as orientações, que é uma parte muito importante do tratamento é as orientações que a gente tem que fazer para o paciente. Que ele tem que fazer atividade física, que isso é importante para ele. Eu tô indo de outra situação aqui. Você já chegou a cobrar alguém, mandar cobrar, ó, fulano aí não... Tá atrasado. Não, hoje eu não posso, que eu tô com muita dor aqui no coração. Não é caro, é? O que é um tratamento caro? Assim, o SUS mesmo, praticamente não tem remédio, não tem medicamento para fibromialgia no SUS. Então, o paciente tem que desembolsar um valor. Não são remédios baratos, né? E não escolhe classe, infelizmente. Não, né? infelizmente não. Vitor Matheus, quero agradecer bastante sua presença aqui. Obrigado pelos esclarecimentos, por ter disponibilizado seu tempo para nos atender. Muito obrigado, bom final de semana. Obrigado, obrigado Vinícius, obrigado Paulo. E qualquer coisa estamos à disposição para sanar qualquer